O sol perguntou à lua, o sol, e perguntou à lua quando havia amanhecer. Quando havia amanhecer. Perguntou à lua, o sol, e perguntou à lua quando havia amanhecer. O sol perguntou à lua quando havia amanhecer. Dos olhos teus à vista, dos olhos teus que vão. Cá estamos nós, o canal Mara Norte, para mais uma reportagem para a Rádio e Televisão Artísia, Manuel Caneta Vídeo. Estamos hoje na freguesia do Raminho a falar com o senhor presidente da Junta, o senhor Mário Cardoso. Estamos junto a um moinho que era muito antigo e que fica no Cabo do Raminho. É isso? Sim, boa tarde a todos. Estamos aqui no moinho do Cabo Raminho, mais conhecido pelo moinho do Tio Alvene, mas também teve outros proprietários para trás, como o Sr. Jorge Toledo, que é que o construiu. Portanto, a gente decidimos dar o nome ao nome do moinho do Cabo Raminho, uma vez que ele está no Cabo Raminho, no pico do Tio Delfinha. Portanto, esses nomes todos são na imagem auditiva das pessoas. Antigamente falava-se muito neste moinho, da importância que ele tinha. Estava completamente destruído, mesmo depois do sismo e tudo, era só ruínas, e foi um ponto neste mandato que queríamos fazer a sua reconstrução. Levámos muito tempo a fazer, no sentido que não havia especialistas cá, de marceneiros, que tivessem um know-how, conhecimento, um grande conhecimento sobre moinhos. Principalmente sobre o seu interior. Sobre o seu interior, sobre o seu funcionamento, a sua própria mecanismo, digamos assim. E então foi necessário contratar dois rapazes marceneiros de São Jorge, que estão habituados a fazer reconstrução de moinhos lá em São Jorge. E daí eles terem as medidas das peças, o conhecimento da engrenagem do moinho, portanto. E temos que esperar 1 ano e meio para eles chegarem cá. É na verdade que fica no fim do mandato, mas valeu a pena porque eles de facto trabalham muito bem e estamos muito satisfeitos por ver na paisagem este moinho que tanto embeleza a nossa paisagem. É um marco que vai ficar aqui vai marcar a nossa paisagem.
Ponto turístico, que tem uma vista maravilhosa, apanha a freguesia do Raminho, o mar, as montanhas, é de facto maravilhoso. Se puderem, venham até aqui ao Raminho, porque vale a pena ver o moinho da forma como está feito, muito bem conseguido. A estrutura é idêntica àquela que havia antigamente. Em que é que se basearam para o fazer? Pois julga-se que ela é mais ou menos idêntica, porque assim não restava nada. Então a gente não se podia basear em nada. Portanto, Não havia fotos nem nada. não, do seu interior não havia fotos. Do seu exterior havia fotos, mas de já um bocado danificado. Porque este moinho, no seu fim de vida, o seu alvém moía, era já com motor, não era a vente. E então estes rapazes de São Jorge, os marceneiros, eles próprios é que nos trouxeram a cópia, porque os de São Jorge são iguais a este. Então a cópia do interior será mais ou menos idêntica ao que ele era antigamente, com uma nuance que ele está muito mais bem feito, com os paus de madeira todos envernizados, portanto, que não acredito que naquela altura se fizesse com tanto luxo, pronto, porque era gente pobre, pronto, tinham dificuldades em fazer, comprar madeiras caras, portanto, neste momento ele foi bastante caro porque são madeiras boas e tudo de inox, portanto é tudo material para durar. E foi envernizado, foi tudo tratado de forma que ficasse uma obra também de arte, uma obra. E ele funciona, portanto, ele não foi só fazer vista, também um dos desafios que os nossos marceneiros nos disseram logo foi: nós não fazemos o moinho só para vista, nós queremos fazê-lo, mas que ele funcione. E ele de facto funciona, pusemos-o no primeiro dia a funcionar e ele anda, e se for preciso, morre, portanto. É importantíssimo deixar registros daquilo que os nossos antepassados, deixar memórias. E essas memórias são importantes, tanto como isso, como moinho, como chafaridos, como tudo o que era dos nossos antepassados. É sempre bom deixar uma marca. E a marca deixada no final do mandato foi o cereja no topo do bolo. Tem sido gratificante ver os comentários do Facebook das pessoas que recordam este moinho e estão muito felizes porque se lembram da sua infância, de vir cá trazer um taleiro de milho para moer, portanto, e então eles têm umas boas recordações deste espécie. E se discuta muito no Facebook, ainda bem que fizeram, e para além disso, disparamos com uma vista fantástica, que é 2 em 1, portanto. Eu estava aqui a reparar para a vista e vejo que há muitas casas novas. Antigamente não havia tanta casa como há agora, ficava longe, ficava no fim da freguesia, houve algum intuito, fica mais alto, se calhar por causa do vento. Era mais alto por causa do vento. Havia mais um lá fora onde é aquela Casa Azul, também era uma freguesia que tinha moinhos, 2 ou 3 moinhos que havia, portanto. E casas novas têm, mas podia ter mais. Se as pessoas já aí há 20 anos atrás tivessem vendido mais as suas casas, coisa havia casas. Mas temos, pronto, a paisagem revela casas novas. Como é que nasceu esse projeto? É importante falar do projeto também. Esta iniciativa, quando é que nasce, quando é que começa a ter... A iniciativa partiu da Junta, numa reunião com o Presidente da Câmara de Angra, que nós estávamos em reunião e eu tinha um projeto com uma folha, com 2 ou 3 folhas em cima de umas das outras, e a primeira folha mostra-lhe o projeto e ele diz: não, isto não interessa muito, vais descaracterizar a freguesia. E ele estava já a ver a segunda folha, que era um croquis do moinho. E ele disse: isto é que é uma coisa de valor, e acho que para aqui é que a gente temos que começar. E ele foi logo o primeiro sempre a impulsionar, e depois teve que ser com a ajuda dele, que contatou-me com o Presidente da Câmara das Velas, para chegarmos a estes 2 carpinteiros, porque a gente não sabia quem é que poderia ter essa arte de confeccionar um moinho de raiz, porque isto foi tudo construído de raiz, teria que ser alguém com muito conhecimento técnico. E então foi através do Presidente da Câmara das Velas, conhecer bem esses carpinteiros que trabalhavam para a Câmara, que é que conseguimos chegar a eles e que os conseguimos convencer a que eles viessem. Levou muito tempo para construir, claro, um ano e meio, 2 anos, ou vem anterior a isso? A gente há 2 anos estivemos a construir a parte de semente, estamos a tapar as paredes e a fazer a parte de semente. E depois esperamos 1 ano e meio pela nossa vez, para os carpinteiros poderem chegar à nossa vez. Está no seu final de mandato, foram 12 anos, ou foram 8. Foi gratificante todo este esforço, toda esta entrega ao Raminho. É sempre gratificante quando acabamos e estamos com consciência tranquila.
é sempre gratificante. Até às vezes, quando a gente está num período que não se faz grande obra, ficamos assim mais entristecidos. Eu estava assim um bocadinho desanimado, porque não conseguia acabar nenhum projeto antes do fim do mandato. E quando os carpinteiros vieram, veio-me outra vez novamente aquele bichinho, que é como é gratificante acabar uma obra e podê-la disponibilizar para o povo e ver a reação das pessoas. Pronto, qualquer coisa que se faça de melhor e que se deixe para a freguesia é sempre muito gratificante. E as pessoas nem sabem quanto é que é gratificante ver, deixar uma obra que é útil, que é agradável e que vai transformar um bocadinho a freguesia. É muito gratificante sempre. Para além desta obra, houve umas quantas obras. Não quis se candidatar, nós costumamos falar no quem é o presidente de junta, nesse caso gostaria que falasse um pouco de si também, quem é o Mário Cardoso, quem é o presidente da junta. Eu também já estou nisto há 12 anos, porque assim, como presidente há 8, depois estive no mandato anterior com o Honorato, como tesoureiros, portanto, e estando há 12 anos, estava assim já um bocado cansado. A questão da pandemia e do fecho da estrada foram duas coisas que me chatearam bastante. Senti-me muito impotente em relação ao que se passava e fiquei um pouco fiquei cansado, sem ideias, e então decidi não me candidatar, porque sinto que também não tenho mais... É desgastante. Estou desgastado. Pronto, este próprio mandato, os projetos que tínhamos para fazer eram aqueles do primeiro mandato que eram mais difíceis de fazer, como o moinho, como os desvios das águas pluviais. Esses projetos vinham do outro mandato, que não se conseguiu fazer e que se ia fazer neste. E então são obras mais complicadas. Pronto. E eu sinto que com a falta de mão de obra, com a falta de empreiteiros, não com a falta de dinheiro, mas com a falta de mão de obra, leva a um desespero de querer fazer e não ter. E por isso pronto, eu decidi que estava numa boa altura de sair. Também temos que dar a vez a outros e pronto, não é para ficar eternamente. Pronto, e então é uma boa altura para sair. Quem é o seu presidente de junta? Mário Cardoso, um homem casado, tem filhos, trabalha, o que é que faz do seu dia-a-dia, para que as pessoas fiquem a conhecer quem é. Portanto, eu sou casado com uma professora que se chama Ana Breia, tenho 2 filhos, uma está a estudar medicina e o outro está na Bélgica, é engenheiro biomédico. Tenho muito orgulho neles, tenho uma vida mais ou menos estável, portanto, e a junta tirou muito tempo à minha família e eu também preciso agora também me dedicar um bocadinho à minha família, portanto, está numa hora boa de fechar, mas pronto, mas foi com muito orgulho que servi. Gostei muito de servir, foi muito gratificante, mas eu já nem sequer sei bem quem é que eu sou, como é que eu era antes, no Mário, e agora depois de presidente de junta, como é que eu sou. Já estou um bocadinho diferente do que era, a maneira de pensar, a maneira de Aprende-se muito. É. E eu próprio às vezes ponho-me a pensar quem é que eu era no princípio e quem é que eu sou agora ao sair. Deve estar muito diferente. Não o preocupa a si aquilo que as pessoas digam, porque hoje em dia não aconselho, eu falo pessoalmente, não aconselho ninguém a ser presidente de junta. Imagine e sei que tem que ser alguém, mas é muito complicado hoje em dia ser presidente de junta. Hoje em dia, mais que no início, a crítica preocupa-me. A crítica mexe comigo agora. É a mudança de idade, ou lá o que é que aconteceu, portanto mexe comigo. E é por essa razão, a crítica não estou a tolerar tanto bem como a tolerava. No princípio, quando eu tinha a minha consciência muito tranquila, que eu fazia o melhor e era o melhor que saía, a crítica para mim era irrelevante. Quando a gente sente-se, como quando foi a estrada, quando foi o Covid, que se sente-se um pouco impotente em relação ao desenrolar do assunto, a gente preocupa-se com a crítica. Porque foi um tema muito badalado. Muito badalado, até foi demais. E eu não podia sair de casa, porque as pessoas nas touradas, principalmente nossos imigrantes, pessoas que já não me viam há algum tempo, diziam o Sr. Presidente, diga-me como é que então, e a estrada quando é que vai abrir? E eu começava para explicar o que é que estava a passar com a estrada, e as pessoas não me queriam ouvir, queriam eles próprios decidir e opinar, e se fosse na América, e se fosse em São Miguel, e se fosse ali, e já devia estar feito, e assim, pronto. E eu dei-me a retrair, dei-me a achar que isto, que não era bem a minha praia, de estar a ser julgado pelo aquilo que eu não tinha culpa, porque pronto, eu como Presidente de Junta não tive culpa de fazer um suísmo e também não tive culpa da demora que aconteceu em relação à decisão do que é que se devia fazer aqui
e aos parceiros técnicos e a todo o que foi envolvente aqui desta obra, que nos prejudicou imenso como freguesia. E depois também me entristeceu muito ver que a própria obra, a demora destes 2 anos com a estrada fechada, ver o Raminho, é perder um pouco os seus anéis que tinha, que eu com o Dourado tanto que andamos a conquistar, sempre a falar bem do Raminho, sempre a tirar fotografias e a mandar a pôr na página do Facebook para que o Raminho fosse divulgado pela melhor perspectiva e pelas melhores razões. E ver que o Raminho foi tão falado pelas piores razões, porque as pessoas já diziam, os sismos é lá para cima, é tudo no Raminho. E isso entristecia-me, e isso fez-me muito ficar triste, ver o nosso Raminho ser muito falado pelas piores razões. Foi uma entrevista bastante interessante, bastante entusiasmante. Eu estava a ouvir aqui o meu amigo Mário a falar e estava a sentir um aperto, estou arrepiado, porque eu passei por essas situações. E é de uma impotência tal, nós queremos fazer, nós temos vontade, porque o Presidente de Junta não tem, para que as pessoas percebam, tem um FEV, que é o Fundo de Financiamento de Freguesia, não tem essas verbas todas que são dadas pelas câmaras, pelo governo, e por isso vejo e compreendo a sua situação. E estou do seu lado dizendo que quero lhe dar os parabéns. Foi muito bom ter inaugurado isso, que tenha e continuo com a mente e com a capacidade mental, com a consciência tranquila, porque fez tudo o que estava ao seu alcance e isto ninguém pode criticar, porque quem dá tudo o que tem, como o Mário deu, deve se sentir agradecido, grato, e a freguesia deve-se reconhecer. Mesmo a acabar na reta final desta nossa entrevista, uma mensagem para os raminhenses, que devem estar felizes com este novo projeto, e também para os nossos imigrantes, aqueles que são do Raminho e os que não são, para que venham cá à terra e que o Raminho seja, e vai ser, e é uma grande freguesia. Os nossos raminhenses que deem mais valor ao Cacebo, que é preciso darem valor ao Cacebo, a quem trabalha para a freguesia, não só o Presidente de Junta, a todas as pessoas que trabalham para a freguesia, valorizem as pessoas e tenham sempre o Raminho no coração e valorizem a sua freguesia, primeiro que tudo. E nunca deixem ninguém pôr a nossa freguesia para baixo. Mandar uma mensagem aos nossos imigrantes, sempre bom, que eles continuem a vir, o nosso Raminho vale a pena sempre viver aqui, virem no verão, visitarem a nossa freguesia, porque ela, depois da estrada estar aberta, ela vai voltar ao seu normal e ainda vai ser uma grande freguesia aqui de passagem, com muitas atrações, e ainda vai ser muito bom viver aqui. Muito bem, isto é que é defender a sua freguesia, é isso que os Presidentes de Junta e todas as pessoas têm que fazer, que é, todos nós somos fundamentais, isto é, todas as pessoas que trabalham para as instituições, para tudo o que a freguesia faz, é sempre com as pessoas e para as pessoas. Meu grande amigo, muito obrigado por essa reportagem, sempre um gosto estar aqui deste lado, a falar e a comunicar com todos vós. Aqui, do Raminho, Rui Nogueira e do Honorato Lourenço, mais uma reportagem para o canal Mara Norte, Rádio Televisão Artísia, e também para o Manuel Caneta.